Bom dia, na paz do Senhor. Hoje vamos comentar Ezequiel, dos capítulos 9 ao 12. Ezequiel, então, vê, em visão, todo o pecado, idolatria, tudo que está acontecendo em Jerusalém. E no último capítulo nós vimos, então, ali no capítulo 8, exatamente dentro do templo, então, o que o povo estava fazendo ali às escondidas, os sacerdotes, as pessoas que deveriam zelar e guardar a palavra de Deus, a lei do Senhor, elas estavam ali, então, descumprindo, praticando todo tipo de idolatria, todo tipo de adoração. Nós vimos isso, então, ontem, nesse capítulo 8. E agora nós vamos para o capítulo 9. Vocês lembram que lá no capítulo 1, Ezequiel então teve aquela visão da glória de Deus. Depois aqui ele teve novamente, eu tenho tomado cuidado de falar que a descrição que Ezequiel passa é como, é semelhança. E é isso que a gente precisa então captar nas visões e nas profecias de Ezequiel. Ele vê de uma forma muito literal. São visões até aqui, até o capítulo 11, são visões que Deus dá de forma muito literal. Ele vê, mas como eu tenho falado, não tem um vocabulário certo, não tem palavras que descrevem exatamente o que ele está vendo. Então ele descreve sempre usando as palavras como, na semelhança, parecendo. E se nós, eu pelo menos, vou falar de mim agora então, na minha imaginação limitada, por mais fértil que a gente possa achar que é a nossa imaginação, mas no meu entendimento limitado, se eu começar a imaginar o que Ezequiel descreve como, vai sair uma imagem de um desenho animado, de um monstro ou de uma coisa que não dá para entender direito o que é. Então, nós precisamos ter muito cuidado de entender que o que Ezequiel descreve são tentativas, são limitações para descrever o que ele realmente estava vendo. Porque não tem vocabulário para descrever a glória de Deus. E também porque ele não via de forma plena a glória de Deus. Ele viu de forma parcial. Como eu já expliquei, como a gente já sabe pela Bíblia, não dá para ver de forma completa o que realmente é, ou como Deus realmente é. Enquanto nós estivermos aqui, não dá para ver de forma completa. Então, nós precisamos ter isso muito claro, de que é o como, é o parece, semelhança. E aí vamos para o capítulo 9 então. Por que eu estou trazendo isso? Porque no capítulo 9 vai voltar a falar da glória de Deus. Então, depois de Deus mostrar para Ezequiel tudo o que estava acontecendo em Jerusalém, depois de Deus mostrar o que estava acontecendo dentro do templo, os pecados, as abominações, a adoração, a idolatria, tudo que estava acontecendo ali, depois de Deus mostrar isso para Ezequiel em visão, então Deus faz o quê? Deus, a minha glória sai. E Deus retira a sua glória, então, ali da casa de Deus, o templo de Salomão. Vamos lá para o versículo 1, então. Os versículos 1 ao 3. Ele, então, gritou aos meus ouvidos com alta voz, dizendo: fazei chegar os intendentes da cidade, cada homem com a sua arma destruidora na mão. Esse com alta voz aqui é aquela voz de autoridade, já falando agora é o juízo. Então, traga eles aqui porque vem o juízo. Versículo 2. E eis que vinham 6 homens a caminho da porta alta, que está voltada para o norte, e cada homem tinha uma arma destruidora em sua mão. E entre eles havia um homem que estava vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cinta, e eles entraram e se puseram ao lado do altar de bronze. Então olhe na sua Bíblia, acompanhe Ezequiel 9, versículo 2, veja esse homem que está aí com letra maiúscula, veja se está assim. Então são 7 homens, 6 homens e mais um.
Esse outro né, esse sétimo, estava então com um vestido de linho, com um tinteiro de escrivão. E aí vamos entender como é que Ezequiel estava aqui. Deus estava mostrando para Ezequiel em visão. Então não era algo que estava acontecendo de forma literal. É visão. Tá bom? Capítulo 9. Os 6 homens do início do versículo, ele está tudo minúsculo, tá? E depois o homem que estava vestido de linho é que é maiúsculo, mas não faz diferença no entendimento. Estar com minúsculo ou maiúsculo. É só algo para chamar atenção. Mas o que eu quero assim que destaque, que seja entendido é visão. Visão que Deus deu a Ezequiel. Não está acontecendo de forma literal. E a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, indo até a entrada da casa. E ele chamou ao homem, versículo 3 de novo, o homem. E ele chamou ao homem, com letra maiúscula aqui na minha, vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à sua cinta. E o Senhor lhe disse, vai pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém. Então, Deus falando isso para quem? Para o homem vestido de linho. Esse linho é o linho usado lá nas roupas de Arão, o linho do sacerdote. E o Senhor lhe disse, vai pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que choram por causa de todas as abominações que são cometidas no meio dela. Então Deus tem esses 7 homens que se apresentam ali, que Ezequiel vê, e Deus chama aquele que está vestido de linho, que está com um tinteiro na mão, e Deus fala para ele, vai pelo meio da cidade e faz um sinal na testa, por esses aqui. Esses que suspiram e choram por causa dos pecados do povo. Então, o que é, né? Vamos entender. Deus tinha mostrado para Ezequiel o povo de Jerusalém em pecado. Deus mostrou para Ezequiel a situação ali do templo de Salomão, os sacerdotes fazendo pinturas nas paredes, né, com pinturas ali, idolatrias, e eu expliquei que é do tempo lá do Egito, de quando Zedequias tentou fazer uma aliança com o Egito. Então, para agradar o Egito, ele colocou então essas idolatrias, essas pinturas, essas coisas nas paredes. Deus mostrou tudo isso para Ezequiel. Deus mostrou os sacerdotes falando. Deus não vê o que a gente faz. Como que eles estão atrás de uma parede, então como se Deus não veria, como se Deus precisasse de um corpo físico para ver as coisas, como se Deus não fosse onipresente. E aí Deus mostra para Ezequiel e fala, eu vejo tudo em todos os lugares, eu sei o que está acontecendo, mesmo quando acham que eu não estou sabendo. E aí nessa situação então, Deus mostra para Ezequiel aqui, que olha só, tem um grupo de pessoas, há pessoas, né, dos homens que suspiram e que choram por causa dos pecados, ou seja, há um povo, há um grupo de pessoas que não pecaram, há um grupo de pessoas que não se renderam à idolatria, há um grupo de pessoas que olham para os pecados dos outros e choram por causa desses pecados, ou seja, suspiram, estão clamando, esses são os justos e esses são o remanescente fiel. E aí Deus aqui chama esse homem vestido de linho e fala, vai e marca, faz um sinal na testa daqueles que têm sido fiéis, daqueles que não se renderam ao pecado. Exatamente como lá no Egito, na última praga, aconteceu com o sangue do cordeiro, de marcar nos umbrais das portas, para que a morte não entrasse naquelas casas. Então aqui os justos estavam recebendo um sinal desses 7 homens, então os 6 ali, eles vão trazer a sentença, o juízo. Eles tratam, então, de cumprir com a sentença. Eles vão executar a sentença. E o sétimo homem ali, então, significando a graça. Os 6 que vão cumprir a sentença, representando como que a ira do Senhor. Eles vão executar o juízo. E o 7º, esse homem vestido de linho, simbolizando a graça de Deus, porque ele vai marcar os justos. E aí, quem
para nós é a graça, personifica a graça. Eu já vou falar, porque aí depois a gente vai lendo já com isso em mente, né? Entendendo quem é esse homem vestido de linho e quem é os outros, né? Existem muitas linhas de estudo em cima de Ezequiel, entendimentos diferentes, mas o meu entendimento é que só tem um homem perfeito que simboliza a graça, que personifica a graça, que é a graça, que é Jesus. Vamos ler então com isso em mente, para entendermos um pouco. Por isso que eu falei, olhe na sua Bíblia, né? O 2, o 3, e essa passagem toda do 9, se está tudo com letra minúscula, se está com letra maiúscula, porque é a distinção aí. Vamos para o versículo 5. E aos outros ele disse, ouvindo eu, ide após ele pela cidade. Então veja esse versículo 5. Quando fala assim, quando Deus fala, ide após ele pela cidade, esse ele está com letra maiúscula. E feri aos outros 6. Então os 6 que vão executar o juízo. Vão, então quem vai primeiro na frente? Aquele que vai marcar as pessoas com o sinal da graça. Esses não vão morrer. Esses não vão receber o juízo. Porque são fiéis a Deus. Estão vendo o pecado dos outros e chorando e clamando, suspirando. E aí Deus fala, ide após ele pela cidade e feri. Não poupe o vosso olho e nem tenhais piedade. Então os outros iam então ali marcar então o juízo. E olha o versículo 6. Matai velhos, jovens. Matai quem? Para quem que Deus está falando isso? Para os 6. Não é para a graça, é os que vão executar o juízo. Matai velhos, jovens, virgens, crianças e mulheres, até exterminá-los. Porém, a todo homem que tiver a marca, não vos chegueis. E começai pelo meu santuário. Comece de lá. E então eles começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Então veja, esses homens, não homens entre aspas, né, que no meu entendimento são anjos, não mataram ninguém. Esse matar aqui é no sentido de marcar para a morte. Porque isso aqui aconteceu aí 4, 5 anos antes da queda de Jerusalém. Do dia que realmente teve uma matança. Foram marcados para a destruição. E quem estava lá de corpo físico, né, quem literalmente estava lá, não viu nada disso. Tá? Que isso ia acontecer. Deus mostrando o que ia acontecer para Ezequiel. E Deus mostrando aí 4, 5 anos antes. Então vamos lá, Ezequiel 9:6. E disse-lhes, contaminai a casa e enchei os átrios de mortos. Saí. E eles saíram e feriram a cidade. Então sempre ali começando pelo templo do Senhor, começando pela casa de Deus. E sabemos que quando é na casa de Deus, então, começa pelo altar, pelo púlpito e depois vem para a nave da igreja, né? Como a gente fala. Vamos só linkar aqui, então, para 1 Pedro 4:17, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho de Deus? Então sempre começa na casa de Deus. E dentro da casa de Deus começa no altar, no púlpito. Aí o nome que se dá, né? Não importa a palavra que se use, mas começa ali pelo altar, que aí todo mundo entende o que é. Então aqui não era ainda. Janaína, mas como é que eu sei que aqui não era execução ainda? Né? Como é que eu sei? Então olha só. Porque a gente precisa, né? Não pode ler só um pequeno texto e determinar algo, a gente precisa ler tudo, e nós estamos lendo desde o capítulo 1, e nós vimos aqui no capítulo 8, que Ezequiel estava sentado na casa dele, no versículo 1, e ali a mão do Senhor veio sobre ele viu então, né, como o parecer de fogo, ele estendeu a mão, me levantou pelos cabelos e me levou, né, e em espírito me levou para Jerusalém, e apresentou ali nas visões de Deus. Então o capítulo 9 é a continuidade ali do 8. Vamos lá, versículo 8. E aconteceu, pois, que havendo-os eles ferido, e ficando eu de resto, ou seja, eu de lado, caí sobre a minha face e clamei e disse, Senhor Deus, tu destruirás
todo o restante de Israel, derramando a tua fúria sobre Jerusalém? Então olha o sinal. Aqui olha pela palavra que não aconteceu de fato a morte. Que em cima está falando, né, matar e tal, é no sentido de marcar. Quando Ezequiel aqui pergunta, tu vai destruir, né, destruirás, falando de futuro, ou seja, ainda não aconteceu. Ezequiel pergunta, tu vai destruir tudo? Tu destruirás tudo? Todo o restante de Israel? Então disse-me ele, a iniquidade da casa de Israel e de Judá é grandíssima, e a terra está cheia de sangue, e a cidade repleta de perversidade, porque eles dizem, o Senhor abandonou a terra, o Senhor não vê. Eles continuam dizendo, né, o Senhor não vê. E quanto a mim também, o meu olho não poupará, nem terei piedade, mas farei recair sobre as cabeças deles o seu caminho. E eis que o homem vestido de linho, a cuja cinta estava o tinteiro, tornou com a resposta dizendo, fiz como me mandaste. Quanto tempo que Deus avisou? Quanto tempo? Desde Salomão, Deus fala, se você me desobedecer, vem o juízo. De Salomão até aqui, são quase 400 anos. Pouquinho menos de 400 anos. Sendo que lá na lei de Moisés, Deus já fala, né? Vocês escolham a bênção ou a maldição. Quem escolher a maldição, quem fizer isso, a minha mão vai pesar. Então tudo isso já é avisado há muito tempo. E aí o que acontece? Por Deus ter avisado, aqui, esse versículo, né, nem essa expressão não terei piedade, Deus repete várias vezes isso aqui nesta visão aqui de Ezequiel. Veja, está no versículo, como eu disse, começa lá no 8, né, essa parte aqui da visão dele. Então no 8 e 18 Deus fala não terei piedade, depois no versículo 5 aqui, olha o versículo 5 finalzinho, nem tenhais piedade, e depois aqui no versículo 10, nem terei piedade. Porque Deus já tinha avisado muito, Deus já tinha dado todas as chances. Então, o que nós vemos aqui, né? No capítulo 9. Nós precisamos ter a consciência exatamente disso, da obediência. De permanecermos obedientes. Aos olhos humanos, muitas vezes, aquele que desobedece pode até se estar dando bem. Asaf fala isso num dos salmos dele, né? Acho que no 73, que os ímpios estão se dando bem, no início do salmo. Os ímpios estão se dando bem, e eu aqui que sirvo a Deus estou só me dando mal. Mas nós precisamos entender que esse status de se dar bem, se dar mal, ele é provisório, ele é temporário. E aos nossos olhos aqui pode até ser que demore muitos anos. Mas se nós permanecermos fiéis a Deus, Deus está vendo. Deus está vendo tudo, inclusive o que é feito atrás da parede, o que as pessoas acham que não vem. E a mensagem do 9 é exatamente essa. Se você se mantiver fiel a Deus, o seu nome está marcado no livro da vida. Esta é a boa marca de Cristo. Que nós possamos ter essa marca de Cristo, que nós possamos ter isso. Que Deus olhe e vê. Olha, ali tem a Janaína, ali tem a Camila, ali tem a Dulcineia, que Deus possa ver, ali tem a Renata, que Deus possa olhar sobre a terra e apesar de toda a situação de pecado, de violência, de ruim, mas que Deus possa ver, pequena luz, né? Que Deus possa ver ali os fiéis e que nós possamos ter essa marca de Cristo também. Que Deus nos veja, sim, como fiéis a Ele. Esse é o mais importante. Que nós não compactuemos, não concordemos, não estejamos junto com aqueles que cometem as coisas que desagradam a Deus. Nós conhecemos a palavra, nós sabemos o que agrada a Deus e o que não agrada. E nós precisamos pertencer ao povo que serve a Deus de forma fiel. Vamos para o capítulo 10. Nós vamos ver a glória de Deus se retirando, então, ali do templo. E o capítulo 10 remete ao capítulo 1, que eu falei lá dos 4 seres viventes. Leia aí na sua Bíblia, veja se tem algum título. Geralmente tem, já identificando quem são os 4 seres viventes, que são ali os
querubins. Então vamos para o versículo 1. Depois olhei e eis que no firmamento... Gente, então, depois olhei. Então, vamos lá, depois olhei. Então, para Ezequiel, eram visões. Mas visões tão reais que ele conseguia descrever o que ele estava vendo. Mas quem estava ao redor de Ezequiel, quem estava ali, não via. Era algo espiritual com Ezequiel. Tá bom? Depois olhei, e eis que no firmamento que estava acima da cabeça dos querubins, apareceu sobre eles uma, como pedra de safira, como que semelhança a um trono. E falou ao homem, versículo 2, e falou ao homem, veja na sua Bíblia, né? A minha continuou com letra maiúscula, vai acompanhando na sua. E falou ao homem vestido de linho, dizendo, vai por entre as rodas até debaixo do querubim, e enche a tua mão com brasas acesas dentre os querubins, e espalha sobre a cidade. E ele, com letra maiúscula, entrou à minha vista. Então, aqui está remetendo lá para o capítulo 1. E os querubins estavam no lado direito da casa, quando aquele homem, com letra maiúscula, entrou, e uma nuvem encheu o átrio interno. Então, a glória do Senhor subiu de sobre o querubim e foi para os limites da casa. E a casa se encheu de uma nuvem, e o átrio ficou repleto do resplendor da glória do Senhor. Versículo muito triste. Vamos lembrar e vamos entender? Lá em 2 Crônicas 5, quando Salomão ia inaugurar o templo, a glória do Senhor entrou, quando eles entraram ali com a arca, né, que simbolizava a glória de Deus ali. Aqui, vamos lá, 2 Crônicas 5:7. Assim trouxeram os sacerdotes a arca do concerto do Senhor o seu lugar, ao oráculo da casa, à santidade das santidades, até debaixo das asas dos querubins, aos querubins. E aí o 8, o 9, né, vai explicando ali a arca, sobre os querubins, o que tinha dentro da arca. E aí o 11, sucedeu que saindo os sacerdotes do santuário, então do santo dos santos, né, se santificaram sem aguardarem as turmas. E quando os levitas, né, os cantores todos ficaram ali, então estavam em pé para o oriente do altar, e com eles, né, 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. E daí o versículo 13, e quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazerem ouvir uma só voz. Então o versículo 13 falando ali deles bendizendo o Senhor, porque era bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. Versículo 14, 2 Crônicas 5:14. E não podiam os sacerdotes ficar em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa. Então a glória do Senhor era tão grande, era tão poderosa, que encheu ali a casa do Senhor, o templo, e os sacerdotes não aguentavam ficar em pé. Isso significa que se prostraram. E aí, isso aqui de Salomão. Aí agora aqui, um pouco menos de 400 anos depois, a glória do Senhor então se retira. E o que está escrito aqui, né? Então a glória do Senhor subiu de sobre o querubim. É lá no Santo dos Santos, lá no templo de Salomão, lá onde estava a arca. E foi para os limites da casa. O que isso significa, né? Ficou ali nos limites, como que olhando, ali na entrada, então, no limite. Era como, né? Vamos imaginar, né? Você levanta para ir embora. Pensa você. Você levanta de uma casa para ir embora e fica até na porta e fica olhando. É como que você dissesse assim, tenho que ir, mas não quero ir. Sabe essa sensação? Tenho que ir, mas não quero ir? Então Deus, né, ali, eu tenho que ir, porque aqui está fundado em pecado. Santidade não fica onde tem pecado. Eu tenho que ir. Vou triste, porque eu não queria ir. É exatamente isso aqui, o versículo 4. Então a glória do Senhor subiu de sobre o querubim e foi para o limite da casa. E a casa se encheu de uma nuvem e o átrio ficou repleto do resplendor da glória do Senhor. E o som das asas dos querubins era ouvido até no átrio exterior, como a voz do Todo-Poderoso quando ele fala. Muito triste Deus ter que ser retirado da sua própria casa, por causa de pecado.
E aí o capítulo 8 mostra, né, que é todo esse pecado na casa do Senhor. Veja que tudo isso é Ezequiel vendo e ouvindo em visão. Então o que é, né, esse Todo-Poderoso que está aqui? Esse Todo-Poderoso que está aqui, veja no versículo 5, qual expressão que está aí no versículo 5. Ezequiel, capítulo 10 e versículo 5. Esse Todo-Poderoso, no hebraico é El Shaddai, né? El Shaddai. No bom brasileiro a gente fala El Shaddai, né? Mas esse El é no sentido de El, né? El Shaddai. Esse El Shaddai, ele não é o Todo-Poderoso, claro que na língua portuguesa é o mais próximo do que significa, mas ele tem um sentido mais profundo, no sentido de poderoso o suficiente. Então, é como se fosse o todo mais que suficiente. Então, você imagina o Todo-Poderoso como aquele que tem todo o poder, certo? Quando a gente fala Todo-Poderoso, é o que tem todo o poder. Mas esse Todo-Poderoso, ele é mais do que só o todo-poder. Ele é como todo mais que suficiente. É o Deus que tem toda a suficiência, tudo aquilo que a gente precisa. Ele deve ser o nosso suficiente. Quando estamos plenamente em intimidade com Deus, não precisamos de mais nada. Porque Ele nos supre de tudo aquilo que a gente precisa. Ele é o todo suficiente para nós. E o povo de Judá rejeitou o todo suficiente, né? E ele se retira. E aconteceu que quando ele ordenou ao homem vestido de linho, dizendo, toma fogo de entre as rodas, dentre os querubins, que entrou ele e se pôs junto às rodas. E um querubim então estendeu a sua mão de entre os querubins até o fogo que estava entre os querubins, e tomou dele, e o pôs nas mãos daquele que estava vestido de linho, o qual o tomou e saiu. Nós vamos ver essa descrição dos querubins, nós vamos ver essa descrição do homem vestido de linho lá em Apocalipse de novo, tá, gente? A partir do 8. Então lá nós vamos retomar mais essa questão desse homem vestido de linho. Agora aqui, depois vocês leiam o capítulo 1 de novo, e vejam lá a descrição dos 4 seres viventes, e vejam que os 4 seres viventes do 1 são os mesmos querubins daqui. Então, os 4 seres viventes do 1 são os querubins. E veja, Deus se retira, né? A glória de Deus se retira por conta do pecado. E que pecado que foi, né? A gente viu todo tipo de pecado sendo denunciado por todos os profetas até agora, né? Oséias, o adultério ali com Deus, a idolatria, Isaías, Jeremias. Mas aqui com Ezequiel, se sobressai o capítulo 8, no meu entendimento, na minha leitura. Porque o capítulo 8 mostra, claro que tem a questão da casa de Deus, dos sacerdotes ali pecando, mas no capítulo 8 mostra a profundidade, podemos dizer assim, de pecado do que é feito no oculto. Porque no capítulo 8 Deus fala, estou vendo aquilo que estão fazendo atrás da parede, ou seja, no oculto. Não adianta, Deus vê e nós precisamos estar conscientes disso, Deus vê. Eu tenho uma amiga, né, que numa conversa com ela, né, eu sou mais de falar, então eu peco por falar, e daí ela perguntou para mim, mas eu não sou de falar como você, como é? Eu falei, né, eu falo para dentro, ela fala, né, eu xingo por dentro, eu reclamo para dentro, eu não deixo sair. É tão pecado quanto, com consequências diferentes, mas é pecado do mesmo jeito. Então eu posso não falar, mas aquilo que vai aqui na minha mente pode também ser pecado oculto. Eu peco com o meu pensamento antes de praticar. Nós precisamos cuidar disso. Ezequiel 10 e 8. E apareceu então nos querubins a forma de uma mão de homem debaixo das suas asas. Então olhei, e eis 4 rodas junto aos querubins. Uma roda junto a um querubim, e outra roda junto a outro querubim. E o aspecto das rodas era como a cor da pedra de berilo. E quanto ao seu aspecto, as 4 tinham uma mesma semelhança, como se uma roda estivesse no meio de outra roda. Significa então atividade constante, tá? Quando eles andavam elas pelos seus 4 lados, não se viravam quando andavam, mas para o lugar onde a cabeça olhava, para esse andavam, não se viravam quando andavam.
E todo o seu corpo, suas costas, suas mãos e suas asas, e as rodas que os 4 tinham, estavam cheias de olhos ao redor. Remetendo então novamente lá a Ezequiel 1, tá? Falando, lá tem essa descrição também, aqui está repetindo. E quantas rodas elas foram chamadas, ouvindo eu, ó roda. Versículo 14, cada um tinha 4 rostos, o primeiro rosto era o rosto de um querubim, o segundo rosto era o rosto de um homem, e o terceiro era o rosto de um leão, e o quarto o rosto de uma águia. Vamos lá, versículo 15, e os querubins se elevaram ao alto, estes são as mesmas criaturas viventes, olha aqui, por que é que eu estou dizendo que são os mesmos lá do capítulo 1? Lá no capítulo 1, quem assistiu a live, quem participou, eu disse o seguinte, deixa os 4 seres viventes aqui, não fica tentando entender, que mais para frente nós vamos ler. A própria Bíblia explica a Bíblia explica a si mesma. Olha o versículo 15 então, ele identifica, nós temos que ter paciência para ler Ezequiel. E os querubins se elevaram ao alto, estes querubins, são as mesmas criaturas viventes que eu vi junto ao rio Quebar, lá do capítulo 1, então o próprio Ezequiel identifica. E quando os querubins andavam, as rodas andavam juntamente com eles, e quando os querubins erguiam suas asas para se elevarem de sobre a terra, também as rodas não se separavam deles. Quando eles paravam, elas paravam. Quando eles se elevavam, elas também se elevavam, porque o espírito da criatura vivente estava nelas. Isso está lá no versículo 1, tá bom? Então saiu a glória do Senhor do limite da casa, lá da casa de Deus, e parou sobre os querubins. E os querubins alçaram suas asas e se elevaram da terra aos meus olhos. Quando saíram, as rodas também estavam do lado deles, e cada um parou na entrada da porta oriental da casa do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava no alto, sobre eles. Essas são as criaturas viventes que eu vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar, e conheci que eles eram querubins. Então, lá no capítulo 1, não teve certeza do que eu estava vendo, do que eram esses 4 seres viventes. Por isso que no capítulo 1, ele fala 4 seres viventes. Aqui, ele já reconhece, e ele identifica, então, como os 4 querubins. Cada um deles tinha 4 rostos e cada um 4 asas, e a semelhança de mãos de homem debaixo das suas asas. E aí vai repetir aqui, que eu vi junto ao rio Quebar, né, e o seu aspecto e eles mesmos, e cada um andava para a frente. Segura aí esse versículo 22. Lá em Isaías eu falei bastante sobre isso, Jeremias também, né, o parcial e o pleno. Essa visão Ezequiel teve aí cerca de 4 anos antes do dia da tomada de Jerusalém, da destruição de Jerusalém. Então, quando ele teve essa visão, era 100% futuro. A saída da glória de Deus aconteceu de fato. É histórica essa parte. O templo de Deus foi destruído. Então, essa parte é histórica. Mas quando Ezequiel viu, não aconteceu. Era uma visão. Então, vai acontecer no tempo de Ezequiel 4 anos e um pouquinho depois. Nós vamos ver depois, na segunda parte do livro de Ezequiel, lá no final, lá para o capítulo 40 e pouco, acho que 42, 43, 44, nós vamos ver então que a glória de Deus não retornou, porque o templo não está aqui. O templo vai ser reconstruído depois, e aí vai acontecer de forma parcial quando o templo for reconstruído, e de forma plena no milênio, depois, escatológico. Então tem parcial e tem escatológico. Como eu disse, né? Vocês viram aqui no capítulo 10, nós entendemos quem são os 4 seres viventes do capítulo 1. Lá no 1 eu falei, calma, lá no 10 nós vamos ver. O próprio Ezequiel explica aqui quem são os 4 seres viventes. Sobre essa saída da glória de Deus, nós vamos ver novamente aqui no livro de Ezequiel, mais para frente. No 15 tem citação de novo, 15 ao 16, e depois lá no 40 e pouco, né? Possivelmente no 43 ou 44. Conforme a gente vai lendo, a gente vai avançando e vai entendendo. Vamos para o capítulo 11. Então, o capítulo 11, ele vai encerrar essa primeira visão de Ezequiel. Essa primeira parte aqui de visões de Ezequiel. Do capítulo 12 em diante, não vai ser exatamente tudo por visão, porque até o 11 foi visão. Tivemos as alegorias ali da dieta, do raspar o cabelo, do dormir, tivemos isso, mas foi pouco. Do 12 em diante, os símbolos e os exemplos da vida de Ezequiel vão se tornar mais frequentes
e as visões menos. Deus vai falar de forma mais direta com Ezequiel. A palavra do Senhor vem de forma mais direta do que as visões, que até aqui foi a maioria. O 11, então, é o fim dessa visão. Depois disso, no versículo 1 do 11, me levantou o Espírito e me levou até a porta do lado oriental da casa do Senhor, que olha para o oriente, e eis que na entrada da porta estavam 25 homens, entre os quais eu vi Jaazanias, filho de Azur, e Pelatias, filho de Benaia, príncipes do povo. 2. E disse-me ele, filho do homem, estes são os homens que inventam perversidades e têm dado mau conselho nesta cidade. Versículo 3, que dizem, não está próximo, vamos construir casas, essa cidade é o caldeirão e nós somos a carne. Então, assim, falsas profecias. Esse povo aqui, possivelmente, né, pode ser aqueles sacerdotes citados lá no capítulo 8, pessoas ali que davam conselhos e que iam contra as profecias de Jeremias e as profecias de Ezequiel, que eram quem estava profetizando aí na época. E eles diziam, não, isso não vai acontecer agora não, o cativeiro, né, o juízo de Deus, não, isso não vai acontecer agora não. Vamos construir casas, vamos fazer o que a gente quer, porque não vai acontecer isso e tá tudo bem. Vem o juízo contra eles. E aí fala para Ezequiel, né, o versículo 4, portanto profetiza contra eles. Profetiza, ó filho do homem. E o Espírito do Senhor então caiu sobre mim e disse-me, fala, assim diz o Senhor. Assim tendes dito, ó casa de Israel, porque quantas coisas que vos surgem à mente, eu as conheço. Deus onisciente. Multiplicaste os vossos mortos nessa cidade e enchestes as suas ruas de mortos. Portanto, assim diz o Senhor, vossos mortos que deitastes no meio dela, esses são a carne e essa cidade é o caldeirão, mas a vós, porém, vos tirarei do meio dela. Temestes a espada? Eu trarei sobre vós a espada. E vos farei sair do meio dela e vos entregarei nas mãos de estranhos e executarei os meus juízos entre vós. Caireis a espada e vos julgareis e sabereis que eu sou o Senhor. Quando eles falam que a cidade será como um caldeirão, eles estão dizendo no sentido de Jerusalém ser como uma fortaleza para eles. Né, no versículo 3. E aí aqui Deus fala, essa cidade não vos será como um caldeirão, nem vós sereis como carne no meio dela. Ou seja, a carne dentro do caldeirão está protegida. No versículo 13 eles falavam assim, nós estamos protegidos aqui em Jerusalém. Aí Deus fala, não, vocês não estão protegidos. Eu vou julgar vocês nos confins de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, porque nos meus estatutos não andastes e nem executastes os meus juízos. Aí do versículo 13 em diante. E aconteceu que profetizando eu, Pelatias, o filho de Benaia, morreu. Então caí sobre o meu rosto e clamei em alta voz e disse, Senhor Deus, darás tu, porventura, um fim ao remanescente de Israel? Novamente veio a minha palavra do Senhor dizendo, versículo 15, filho do homem, os teus irmãos, sim, até os teus irmãos, os homens de teu parentesco e toda a casa de Israel, todos eles são aqueles a quem os habitantes de Israel disseram, apartai-vos para longe do Senhor. Versículo 16, ainda que eu os tenha lançado para longe entre os gentios, e ainda que os tenha espalhado pelas terras, todavia lhes servirei de santuário por um pouco de tempo nas terras para onde foram. Deus falando aqui então, olha só, eu lancei, eu espalhei, mas eu servirei de santuário, ou seja, eles não teriam um templo físico lá no cativeiro, mas eu servirei de santuário, ou seja, a presença do Senhor é que faz, o ambiente é que faz, né, ali o santuário, não é um espaço físico. Ou seja, aquela condição, né, de que eu sou o templo do Espírito Santo, embora nós conheçamos isso do Novo Testamento, mas aqui já tinha esse conceito, então, começou aqui esse conceito. A presença de Deus é que faz o santuário, vamos dizer assim. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eu vos ajuntarei diante dos povos, e vos recolherei das nações para onde fostes dispersos, e vos darei a terra de Israel. Então, o capítulo 11 fala ali o início contra aqueles sacerdotes do 8, e depois, quando Ezequiel clama, Deus fala então, olha, mas tem, né, os justos, os fiéis, aqueles que eu estou espalhando, que eu estou tirando daqui, esses, eles voltarão, eu vou guardá-los, e eles voltarão.
a parte do capítulo 11, do versículo, a partir do 16 até o 25, é aquela situação que acontece parcial no fim do cativeiro, mas que vai acontecer de forma plena somente depois, quando Jesus vem para reinar. Então, aqui começa um pouco mais forte a questão da escatologia. E aí aqui, no versículo, eu quero ler aqui então, olha, o versículo 22. Então os querubins elevaram suas asas e as rodas os acompanhavam, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. E a glória do Senhor subiu do meio da cidade e se pôs sobre o monte que está no lado oriental da cidade. Depois o Espírito me levantou e me levou em visão à Caldeia, para os do cativeiro, pelo Espírito de Deus, e se foi de mim a visão que eu tinha visto. E então falei aos do cativeiro todas as coisas que o Senhor me tinha mostrado. Então, o Espírito de Deus levou Ezequiel para ver as coisas, mostrou em visão e depois levou lá para os cativos, então, lá na Caldeia, e ele contou ali tudo que ele tinha visto. Amém? Vamos encerrar então? Que Deus dê um dia abençoado na presença dele. Amém? E lembrem-se, né? Vamos nos manter diante de Deus. Vamos nos manter diante de Deus. Amém? Fique com Deus, gente.